Darcy, eu volto a conversar com o professor Marcelo Spaldi e eu quero perguntar, professor, tecnologia, como a gente falou no bloco passado, inundou a vida das pessoas. Como é que é para quem escreve hoje ter acesso a e-books e todo esse conteúdo de forma virtual? Pois é, uma grande discussão que nós temos hoje são os e-books. Os e-books, para quem escreve, são uma maravilha porque facilita a publicação. Por outro lado, hoje qualquer pessoa pode publicar um e-book, então existem milhares, milhares e milhares de e-books publicados. Agora vamos pensar o que é o e-book, o que é o livro digital. O livro digital muitas vezes é um livro que foi feito para ser impresso em papel, e por questões de custo ele foi parar na internet, em PDF, em EPUB, em algum formato digital. Agora, será que isso é mesmo literatura feita para o meio digital ou é uma literatura tradicional publicada no meio digital? Na verdade, isso parece mais para mim um teatro filmado. Parece que a pessoa filmou uma peça de teatro e de repente colocou isso como sendo cinema. E teatro filmado não é cinema. Então, na verdade, a literatura digital que nós vamos ver no futuro é uma literatura feita exclusivamente para ambientes digitais, com hiperlinks, com multimídia, com interatividade. Isso me parece mais propício como a literatura digital. A gente sabe que a tecnologia ela invadiu as casas e um grande número de pessoas tem acesso à internet e conteúdos virtuais. Porém, a gente sabe que ainda muitas pessoas não têm esse acesso. Isso aí dificulta o elo entre quem lê e quem escreve? A era digital está criando um novo fosso, né? Um novo analfabeto, que é o analfabeto digital. Seja por uma questão de interesse, por uma questão de idade ou por uma questão social, algumas pessoas não estão tendo acesso ao meio digital como deveriam. Elas até têm internet na escola, mas elas não têm familiaridade com o ambiente digital. Isso vai criar um fosso, vai criar uma desigualdade grande no futuro. Agora, eu diria que, do ponto de vista da leitura, o grande problema é a falta de habilidade e de fluência com a leitura. Então nós temos muitas pessoas, uma geração toda, e aí não falo em classe social, as pessoas podem ser humildes e gostarem de ler, e elas podem ser de classe média, média alta e não terem apreço pela leitura. Então eu costumo dizer que o que incentiva a leitura é a educação. Nós não vamos ter um país de leitores se nós não tivermos um país com uma educação cada vez melhor, que incentive a leitura, incentive o estudo desde pequeno. Então o fosso não é tecnológico, porque se a pessoa não gosta de ler, ela não vai ler livro em papel e não vai ler livro digital. Ela não vai ler de forma alguma. E isso é um desastre para nós como nação. Você como professor, né, como formador de opinião, desde... o professor, ele influencia a vida da criança desde os primeiros anos, né? Não entende que, de certa forma, o digital, ele limita mais a criança, ele limita o acesso, porque acaba se tirando toda aquela integração que tem entre a criança e livro, aquela fábula. Isso não morre um pouco do digital? Na verdade eu falo mais como pai que como professor, porque eu sou professor de adultos já na universidade, mas eu tenho um filho de 5 anos e ele é um filho viciado em tablets. Computadores não, porque a gente não deixa ele usar, mas tablet ele usa bastante. Mas é curioso que no tablet ele conheceu, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Ele viu um vídeo ou viu algum livrinho digital. E isso fez com que ele se interessasse pelo livro em papel do Chapeuzinho Vermelho. Então acho que mais do que a tecnologia são os hábitos, a cultura de casa. Nós não podemos querer que uma criança goste de ler se eu como pai não leio, se o professor não lê em sala de aula. Então se os pais têm a leitura como um hábito, quando surgiu, por exemplo, a televisão, se achou que o rádio fosse morrer, que o cinema fosse morrer. E tudo conviveu com o tempo. Então é bem possível que o livro impresso, o livro em papel convivam também ao longo do tempo, mas para isso precisa haver incentivo à leitura. Essa é a minha grande preocupação hoje. As pessoas estão muito visuais, estão lendo muito pouco. Isso é uma estatística pouco, né, de que a leitura no Brasil é de 2 livros por ano no máximo, o que é um número muito baixo, claro, como média, né? Então, acho que o grande desafio é a leitura e os meios digitais podem ajudar a incentivar as pessoas a lerem. Imagina que uma criança numa escola que de repente ela adora tecnologia e ela acha que a escola não está agradando por algum motivo, ela tendo acesso a livros didáticos digitais, ela pode se motivar, inclusive, a estudar. Isso tem que se iniciar desde quando é criança? O quanto antes melhor, mas a nossa geração está pegando isso de adulto para frente. Então não pode também um governo deixar de fazer isso porque a primeira geração já passou. Não, no ensino médio pode se começar quando criança. O importante é começar esse processo. Até porque dar tablets para as crianças, criar laboratórios de informática é metade do caminho. A gente precisa saber o que fazer com esses ambientes, criar conteúdo para eles, mostrar para eles conteúdos interessantes para que eles fiquem na internet, não só jogando no Facebook, porque em algum momento elas vão enjoar de jogar ou de acessar o Facebook.
mas elas nem sabem a infinidade de coisas bacanas que existem na internet ou nos tablets. Agora eu quero te perguntar, o que nasceu primeiro? O escritor Marcelo ou o jornalista Marcelo? Olha, na verdade, se eu entender que o jornalista precisa de formação, foi o escritor, né? Eu escrevo desde muito novo e eu fui para o jornalismo porque eu gostava de escrever. Então não foi exatamente o contrário. Então o escritor nasceu primeiro. Agora, se nasceu primeiro o escritor Marcelo ou o leitor Marcelo, eu não sei te responder. Porque no fundo a gente gosta muito de ler e também gosta de escrever. Isso foi influência dos seus pais? Um pouco, minha mãe é uma professora de letras, gosta muito de ler, acho que um pouco sim, muito dos meus professores, eu tive professores maravilhosos que me incentivaram a escrever cada vez mais, eu brinco que eles criaram concursos para eu ganhar, para eu ficar feliz e continuar escrevendo, então a escola é fundamental nesse processo de leitura e escrita, mas o que eu acho importante dizer, e eu trabalho muito com isso hoje, a escrita criativa, é que todos nós temos o direito de ler e o direito de escrever, não é um dever. Se a pessoa não quiser ler, ela passa a vida inteira dela sem ler, ela vai arcar com as consequências disso ao longo da vida sem nem perceber. Agora, ler não é então um dever, é um direito que as pessoas têm. Um direito como respirar, como caminhar, é um direito de cidadania, de questionar, de interagir com a sociedade, é escrevendo, é lendo e de forma com qualidade, né? Não simplesmente escrever funcionalmente, seu nome, etc. Para a gente terminar, professor, eu quero lhe pedir, com certeza tem alguém em casa nos assistindo, tirando lições da sua vida, de toda a sua trajetória com a literatura. Deixa um recado para aquela pessoa. Posso falar, olhando para o público, então? Eu acho que a grande questão para quem gosta de ler, gosta de escrever, primeiro é que o leitor ele tem muitos direitos. Como eu disse, o ler é um direito. Então, se o leitor pega um livro e as primeiras 10 páginas ele não consegue avançar no livro, não é um fracasso ele largar aquele livro e começar um outro livro. E existem milhares de livros, milhões de livros na biblioteca e nós jamais vamos ler todos eles. Mas tem um livro que talvez vai mudar a tua vida. Então, escolher com calma cada livro, poder trocar o livro se não se adaptar, faz parte do processo de leitura. E depois também escrever, porque todos nós podemos escrever ficção. Eu brinco, quando eu estava triste, quando eu estava brabo, ou deprimido, quando adolescente, eu escrevia. Ao invés de tomar remédio, ao invés de chutar o cachorro, ao invés de brigar com meu irmão, eu escrevia. Então, escrever também é catártico, é terapêutico, e nós temos o direito de escrever. E depois nós vamos trabalhar, fazer oficinas, estudar literatura, se nós quisermos publicar o que nós escrevemos, né? Mas escrever é um direito e é libertador. Eu acho que a escrita é uma grande liberdade, uma grande coisa que nós podemos fazer sozinhos no computador ou à mão mesmo, sem recurso nenhum, só com a nossa própria inspiração. Está muito ligado à emoção. Muito ligado à emoção, escrever. Esse primeiro momento, né? Agora, um segundo momento, quando eu quero que o meu texto seja lido por alguém, aí vem a técnica. Aí vem aqueles 95% de transpiração. Agora, técnica a gente aprende, a gente estuda. Inspiração, não. Inspiração a gente precisa ter, a gente precisa viver, a gente precisa sentir para ter o que escrever. A técnica a gente aprende. Esse foi o professor Marcelo Spalding. Ele é professor de jornalismo e de língua portuguesa aqui na Uniriter. Escritor, autor já de alguns livros, são 5 livros individuais publicados. Eu queria te agradecer, professor. Eu que agradeço. Com certeza vai ter alguém do outro lado assistindo que vai se basear na sua vida, que está buscando um incentivo, está buscando um algo maior na área da literatura e com certeza são exemplos assim que fazem a pessoa galgar outros objetivos e acabar conquistando outras coisas na vida. Que bom, muito obrigado. Darcy.